paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Adriano dos Santos e hoje, mais uma vez, estamos juntos para aprendermos a palavra de Deus. Quero pedir perdão primeiro aos irmãos, porque ontem era para mim estar aqui gravando esse vídeo, mas devido a alguns compromissos eu não pude estar aqui. E ontem eu ia estar trazendo acerca do arrebatamento e devido aos compromissos que tive praticamente o dia inteiro, como a hoje também tenho, mas eu decidi então fazer esse vídeo antes de estar atendendo aos meus compromissos. Primeiro eu vim aqui atender o meu compromisso com você e tentar compactar o mais rápido possível e de uma forma que fique ideal para que você possa assistir esse vídeo e entender aquilo que eu quero passar para você, tá bom? Hoje eu quero falar sobre os dois temas juntos e vou tentar ser mais breve possível, compactando esse ensinamento de uma forma que você entenda, tá bom? Eu tenho alguns subtópicos separados aqui para a gente estar discutindo, tá bom? E vou estar falando sobre ele, acerca da tribulação. O que é tribulação, pastor Adriano? Tribulação é a forma em que a terra vai se encontrar, é o que a terra vai passar após aquele estudo passado que tivemos, lembra? Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, o que vai restar sobre a terra é exatamente o que é dito pela Bíblia, chamado de atribulação, 3 anos e meio e 3 anos e meio de a grande tribulação, aonde as pessoas que ficaram na terra, as pessoas que não quiseram ouvir a voz de Deus e se arrepender dos seus pecados, essas passarão por esse período que a Bíblia diz que será um período de grandes aflições, como nunca houve antes e como nunca haverá. Então, vamos aqui trazer algumas coisas e o que vai acontecer dentro desse período de 7 anos de tribulação, ok? O primeiro é que eu quero colocar o subtópico que diz assim: primeiro, o anticristo, o homem da iniquidade aparecerá. O primeiro sinal do arrebatamento o primeiro sinal da grande tribulação, da tribulação na face da terra, será o surgimento do anticristo, do iníquo, como diz a Bíblia. Eu separei aqui alguns versículos para a gente estar falando sobre isso. Primeiro, é no livro de 2 Tessalonicenses, eu vou procurar aqui para estar lendo com você. 2 Tessalonicenses, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 em diante. Vou estar lendo aqui e a gente vai estar comentando alguns versículos aqui, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 2 em diante, que diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, tá ok? Paulo traz para nós aqui nesse versículo, para que nós tomemos a atenção de que o dia do Senhor ele já esteja próximo da gente, não é como a gente tem o costume de pregar. Nós temos que se preparar todos os dias. Nós temos que acordar preparados, dormir preparados. Desde o amanhecer até o anoitecer, nós temos que estar esperando a vinda do Messias. Nós que estamos esperando, estamos prontos e estamos preparados para esse momento, certamente nós não ficaremos aqui no dia em que acontecer
esta tribulação. No verso de número 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, como a Bíblia chama ele, tá certo? Então, após o Senhor, né, trazer os sinais que a apostasia, que já está acontecendo hoje na terra, virá então aí, quando Jesus ele vier arrebatar a igreja, virá então aí o governo, o aparecimento do anticristo. Versículo de número 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Então assim, quando o anticristo chegar, ele vai trazer para a terra a impressão de alguém que tem um grande controle mundial, um grande equilíbrio em relação à logística que vai se encontrar a terra naquele período. Nós já falamos aqui acerca do arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, haverá um caos muito grande na terra. Vai haver na terra uma destruição desvalecedora. Não sei se está correta essa palavra, mas se não tiver, me perdoe. Então vai haver sobre a terra um desequilíbrio muito grande. Pessoas vão desaparecer, vai haver muitos desastres, né, envolvendo aeronaves, veículos. Muitas pessoas sumirão da face da terra. Então o resultado disso são muitas aeronaves, muitos veículos desgovernados, sem o seu piloto, sem o seu motorista. Inclusive trens, né, que andam aí, cortam o mundo em diversas velocidades, também acontecerá a mesma coisa. Muitas pessoas ali sumirão, né, da face da terra, vão sumir, e o que vai restar somente a máquina sem o seu condutor, trazendo desastres, né, para todos os lugares da terra, em todos os lugares da terra. Então, quando o anticristo ele chegar, ele vai pegar a terra exatamente dessa forma, né? As pessoas vão estar desesperadas, sem saber o que houve, sem saber o que aconteceu. Ele vai trazer um certo equilíbrio, um certo controle. E esse será um dos golpes, né, do anticristo acerca de um governo, né, acerca de alguém que tratou aquela situação. Após essas coisas acontecerem, como não somente bastasse os desastres, né, que vão acontecer devido ao sumiço dessa população, venha então sobre a terra a grande ira de Deus, né, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas primeiro, o surgimento do anticristo, né? Todos vão observar que assim que o anticristo ele aparecer, já é aí o sinal de que se dá início então a grande tribulação. É a tribulação, né? Que depois vem a grande tribulação. Porque do princípio, esse homem que aparecerá, ele vai aparentar uma pessoa boa, né? Uma pessoa equilibrada, como eu já falei, uma pessoa que vai com poder muito grande, que a Bíblia diz que ele terá um poder muito grande, e ele vai dominar a terra, né? Muitas pessoas o adorarão. Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos ver aqui, mostrar para vocês mais um capítulo de número 13, versículo a partir do 1. A gente vai ler aqui, que você vai entender a potência que este homem, né, ele vai trazer, ele vai ser para a terra. Versículo 1 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Verso de número 2 diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Você está me entendendo? Esta besta que sobe do mar, que João aqui está descrevendo para nós, é exatamente o anticristo. Satanás, o dragão, dará para ele o seu poder, né, o seu poderio, e ele terá sobre a terra grande poder. Então, é necessário avaliarmos aqui que quando ele chegar sobre a terra, este homem, né, esse homem que trará com ele o poder do inimigo, o poder do diabo, ele vai trazer para a terra uma paz, né, que será uma paz falsa, uma paz mentirosa, que logo logo ele vai estar trazendo o governo e querendo ser adorado, né, se manifestando de forma real e mostrando a grande perseguição e o grande ódio que ele tem. Vamos dar início aqui à leitura. No verso de número 3 diz assim: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Isso aqui a Bíblia está dizendo que toda a terra se maravilhou vendo, né, aquele homem. Porque muitas coisas haverá ele de fazer, né? Ele vai fazer muitas coisas. Então, as pessoas da terra, elas irão se maravilhar com aquele homem que surgirá. E no momento que a terra está passando por uma situação difícil, não sabe eles que ainda vai piorar. Verso 4 diz assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Perdão. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ele? Você está entendendo? Que daí por diante a besta, ou o anticristo, já começa a ter na terra grande poderio, grande poder. Mais para frente nós vamos ter um estudo mais detalhado acerca do anticristo. Então, eu não vou poder trazer mais detalhes para você, porque hoje o que nós estamos falando é acerca da tribulação, tá bom? Então nós entendemos, já passei aqui algum tempo falando sobre isso, eu não posso demorar muito. Então nós entendemos que quando o anticristo estiver na terra, o homem da iniquidade, então se dará início aí a grande tribulação, tá bom? Vou ler aqui outros subtópicos que deixei, mas e vamos entender melhor a questão da tribulação e da grande tribulação. Será um tempo de aflição em escala mundial. Será um tempo de aflição em escala mundial. O mundo inteiro passará por essa aflição. Ninguém vai escapar disso daí, tá certo? Vamos lá para o livro de Mateus, para a gente deixar aqui registrado o que eu estou falando. Livro de Mateus, no capítulo 20, deixa eu ver aqui, desculpe, no capítulo 24, Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus aqui está dizendo. E se aqueles dias não, o verso 22, né? Nós lemos o verso 21, que Jesus está dizendo que nunca houve e nem haverá situações como vai haver naqueles dias, que eu trago para vocês aqui ao conhecimento de vocês, que houve períodos ruins na terra, que a terra chorou, que a terra gemeu, né? Por exemplo, houve lá o grande holocausto, né? Quando Adolf Hitler
massacrou ali centenas de judeus, e centenas não, milhares de judeus foram massacrados e mortos, e a gente observa que naquela época a terra já passava por situação difícil. Você imagina hoje, né, como que a gente olha para trás e vê passando lá as guerras que passaram, que abalaram a terra, e a gente olha hoje Jesus dizendo que haverá naquele dia aflição maior que a terra nunca experimentou. Ou seja, você já imaginou que as aflições naquele dia será maior do que essas que passaram, né? Então, então será muito difícil lidar com essa situação. Pessoal, a gente acabou de ler aqui Mateus 24, capítulo 21. Eu vou fazer uma pausinha, já volto, tá bom? É coisa rápida. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com você, em nome de Jesus aí, tá ok? É isso aí, meus irmãos. Perdoem, tive que fazer uma interrupção rápida aqui, mas já voltando. Então, vamos lá. Verso de número 22, Jesus ele diz assim: e se naqueles dias não fossem abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, tá bom? Então o próprio Cristo ele já traz para nós uma preocupação muito grande, né, em relação a esses dias, porque haverá ali ainda homens e mulheres de Deus a seus serviços, né, e muitos ainda se convertendo à palavra do Senhor. Por mais que ainda a igreja já não esteja mais na terra, por mais que ainda o Espírito Santo seja retirado, ainda assim haverá na terra, né, a misericórdia do Senhor. A outra parte que nós estamos aqui, que eu separei para a gente estar comentando, o outro subtópico que eu separei é de que esse tempo de aflição, né, ele será em escala mundial, já falei para vocês. A próxima parte, isso durará 7 anos, como eu já falei para vocês. Toda esta situação, ela durará por volta de 7 anos, como eu já falei, dividido, né? Dividido ali em 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Pessoal, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou recebendo ligações, pessoas estão chamando no WhatsApp aqui, eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas como ninguém sabe que eu estou gravando, então é por isso que eu estou com esse olhar desatento. Uma hora eu olho aqui no celular, outra hora eu olho no meu celular que estão me ligando aqui, mas eu não vou atender, tá bom? Então vamos continuar aqui. O próximo o evangelho será pregado por anjos e possivelmente por judeus, mas em que versículo a gente se baseia nisto que eu estou afirmando aqui? O versículo que eu me baseio, ele fica, deixa eu ver aqui, ele fica no livro de Apocalipse, tá bom? Livro de Apocalipse, eu vou mostrar para vocês aqui, capítulo de número 14, Apocalipse 14, verso de número 6 e 7, tá? Vamos lá? 14, 6 e 7 diz assim, ó: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribos, e língua, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as suas fontes. Então, queridos, os próprios anjos anunciarão o evangelho do Senhor, não é? Isso aqui logicamente que chegará ao alcance das pessoas que ainda que não tiveram aí a oportunidade de aceitar Jesus no período da graça, e que agora no período da grande tribulação e da tribulação haverá ainda, não é? Não para aqueles que já perderam,
que desprezaram isso no período da graça, né? Mas nesse período ainda haverá pessoas, judeus, que se converterão ao Evangelho do Senhor. O próximo quesito, eu vou tentar correr aqui para não ficar muito longo o vídeo. O próximo quesito é muitos judeus se voltarão para Cristo. É lógico, devido ao próprio Evangelho proclamado aí pelos anjos, né? Muitos judeus se converterão ao cristianismo nesta época, né? Muitos judeus, aqueles que não são judeus cristãos, né? Eles se convencerão de que Jesus é o Senhor e eles aceitarão a Jesus como Salvador, tá certo? O próximo quesito que eu separei aqui é que nenhuma oportunidade, desculpa gente, aqueles que tiveram a oportunidade de crer em Jesus antes do arrebatamento não terão mais nenhuma oportunidade de se arrepender, que é o que eu falei agora há pouco para vocês, né? No período da graça, Jesus nos alcançou e nos trouxe a oportunidade de estar com Ele agora para ser salvo no dia do arrebatamento. Mas eu vou trazer aqui alguns versículos para provar para você que talvez você possa, que a sua oportunidade seja agora. Amanhã, quando Jesus levar a igreja dele, talvez você possa ser que não tenha mais oportunidade, tá bom? Primeiro ele é no livro de Lucas. Vamos ler aqui o livro de Lucas. Lucas capítulo 12, versos 45 e 46. Lucas capítulo 12, versos 45 e 46, tá certo? Vamos ler aqui, olha, diz assim: Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não esperava e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do Senhor, do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Tá certo? Mas aqui esta parábola, e a gente entende que a oportunidade de você sentar e aprender, a oportunidade de você aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, a oportunidade é agora, tá bom? Porque se Jesus voltar amanhã, vai ficar muito difícil das pessoas que tiveram a oportunidade e não se arrependeram, tá certo? Amanhã pode ser tarde demais, como também diz no livro de Mateus, capítulo de número 25, né? O capítulo 25 de Mateus fala sobre as virgens, as 10 virgens prudentes, quer dizer, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Eu quero só ler mais um texto aqui, que fica no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 e 12, dois versículos aí pra gente, quer dizer, do 10 ao 12, né? Vamos fazer a leitura aqui, pra gente entender também isso que eu acabei de falar para você. E com todo o engano da injustiça, para que os que aparecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação de erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, tá bom? Então, se hoje você não tem desejo, né, de se render a Jesus, hoje no período da graça, amanhã será muito mais difícil, porque hoje nós temos a influência do Espírito Santo que habita em nossas vidas e que nos traz o arrependimento, mas amanhã será muito difícil. Então, é muito difícil amanhã aqueles que não aceitaram Jesus hoje ser salvo. Então esse período ele será um período de dor, de choro,
né? Haverá muito castigo, né? Deus derramará sobre a terra a sua ira. Eu vou tentar finalizar aqui, irmãos, porque não vai dar tempo de eu colocar aqui todos os subtópicos, porque são outros que tem aqui, e não vai dar tempo de eu estar falando. Então, eu vou finalizar aqui dizendo para você que nesse período da tribulação e da grande tribulação, será um período em que todas essas coisas vão acontecer que eu falei para você, e fora isso, acontecerá também a grande ira de Deus que será derramada sobre a terra. Daí terão resultados, a terra vai acontecer na terra os resultados dos selos que serão deslacrados, né, por Cristo, e também as 7 trombetas de Deus, da ira de Deus, que vai cair sobre a terra. E essas trombetas, elas trazem tanto as trombetas como os selos que são citados em Apocalipse. Eles trazem para a terra castigos numerosos e que trazem uma grande dor, um grande desespero à população da terra. Muitos morrerão nessa época, né? Eu só quero tirar uma dúvida aqui no período da tribulação para vocês, que se trata da morte, né? Algumas pessoas elas acham que a morte ela não vai existir nesse período de tribulação, nesses 7 anos de tribulação. Mas é o seguinte, a morte ela só vai fugir do homem quando Deus ele for lançado sobre a terra a 5ª trombeta, tá bom? Na 5ª trombeta, Deus, deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui, para eu falar qual que é o versículo. Às vezes, queridos, eu fico um pouco atrapalhado devido ao tempo. Daqui a pouco o celular ele fica travando, ele para, e aí eu fico desesperado aqui querendo trazer o melhor conteúdo para você, mas às vezes devido ao tempo eu não consigo, tá bom? E peço perdão para vocês aí mais uma vez. Então, deixa eu tentar achar para vocês aqui. É o livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse. Vou tentar encontrar aqui para vocês. A quinta trombeta, se eu não me engano, acho que é o capítulo 8. Minha cabeça é uma bênção, meus irmãos. Aí eu fico meio... É tanta informação que a gente fica meio perdido às vezes. Na verdade é no capítulo 9, tá? A 5ª trombeta é no capítulo 9 de Apocalipse. E toda essa 5ª trombeta aqui, eu não vou fazer a leitura porque é um pouco extenso, mas ela vai falar que vai cair do céu. Eu vou ler só o primeiro verso aqui para você ver, olha. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E aí a Bíblia vai dizer que esse poço, né, ele se abre e saem desse poço fumaças, e sai um estilo de uma espécie de um demônio com característica de um gafanhoto. Porém esse gafanhoto ele tem uma arma, um aguilhão como o de um escorpião, e esse bicho ele vai trazer a maldade para os homens, né? Ele vai trazer a dor, porque ele vai picar os homens e vai trazer para os homens uma agonia desesperada que durará cerca de 5 meses, se eu não estou enganado, tá certo? Então nesse período de 5 meses, a Bíblia fala que todos aqueles que não terão na testa o sinal de Deus, eles serão atormentados por esses demônios, e por 5 meses somente, esse período que a Bíblia fala que a morte fugirá dos homens, tá bom? Que os homens procurarão a morte e não acharão. É somente nesse período. Meus irmãos, eu queria poder ficar aqui sentado o dia inteiro falando com vocês, trazendo para vocês esse tipo de informação, mas eu não posso devido ao nosso tempo, tá bom? Quero que vocês me ajudem a alcançar o maior número de seguidores aí, que amanhã eu posso estar fazendo uma live, né? E aí eu posso ter muito mais tempo, sentar com mais calma e trazer para vocês todo esse tipo de ensinamento, tá bom? Eu ainda não tenho equipamento profissional, sou um completo amador, mas simplesmente existe uma dificuldade muito grande em se trazer a palavra de Deus, tá bom? Já estão se aproximando ali 30 minutos. Na verdade eu não trouxe aquilo que eu queria trazer, mas não dá tempo, né? Ainda não dá tempo. Então peço a vocês que me ajudem, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu like,
E quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos para que eles possam se inscrever também. Me ajude aí, tá bom? Nos próximos dias trarei aí para vocês mais ensinamentos. Se vocês têm dificuldade ou têm curiosidade de alguma coisa, faça o seu comentário aqui, deixe embaixo o seu comentário para a gente poder estar te atendendo aí, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, vamos fazer uma rápida oração e encerrar aqui este vídeo de hoje. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, com toda a correria que temos, ainda deu tempo de vir aqui, Senhor, trazer este pequeno estudo para essas pessoas que muitos têm curiosidades em saber. Peço ao Senhor que nos abençoe, abençoe nosso final de semana, abençoe aos seguidores desse canal, entra nos lares e traz a tua bênção. É o que nós te pedimos, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá ok?